E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger, de História. Vamos continuar nossas aulas sobre o Segundo Reinado, tá bom? Vamos entrar aí na segunda metade do século XIX, no Brasil. A produção do café, ela vai superar a produção do açúcar, do tabaco, do algodão e do cacau. Ou seja, o café vai se tornar o principal produto da economia brasileira. Então, o centro econômico do Brasil vai se deslocar do Nordeste para o Sudeste. Por que era no Nordeste? Porque o Nordeste era o maior produtor de açúcar. Já que o Brasil começa a ter maiores lucros com café, o centro econômico vai se deslocar para o Sudeste, tá bom? Pessoal, nas lavouras de café, o trabalho escravo vai ser substituído lentamente pelo trabalho assalariado, ou seja, com a chegada dos imigrantes europeus, alemães, italianos, principalmente os italianos, tá bom? Por quê? Devido à proibição do tráfico negreiro, a partir de 1850, os fazendeiros não vão ter mais como importar negros da África, não vão ter como mais importar escravos. Então eles vão ter que utilizar mão de obra assalariada. Ora, eles não vão pagar os escravos para trabalhar para eles, negros, né? Eles vão preferir importar imigrantes, ou seja, do exterior, do que pagar negros libertos para trabalharem para eles nas lavouras de cafés, tá certo? Então, era um preconceito gigantesco. Eles preferem trazer gente lá da Itália, lá da Alemanha, para trabalhar nas lavouras de café, do que pagar um negro liberto, tá bom? Ou ex-escravos, tá certo? Pessoal, a primeira pessoa que vai iniciar esse processo de trazer imigrantes para trabalhar na lavoura de café vai ser o senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro, que vai ser o primeiro fazendeiro a trazer imigrantes europeus para trabalhar na cafeicultura, tá bom? Pessoal, como vai funcionar essa relação de trabalho entre os fazendeiros com os imigrantes europeus? Eles vão utilizar o sistema de parceria. Como funcionava o sistema de parceria, né? O proprietário da fazenda, ele vai ceder um espaço ali, uma parte da terra para você trabalhar. O que vai acontecer? O colono, ou seja, o imigrante, vai dar ao proprietário da fazenda uma parte da colheita. Depois vão ficar com o restante. Esse é o sistema de parceria. O fazendeiro cedia a terra para o imigrante produzir, trabalhar. Parte da colheita ele dava para o fazendeiro brasileiro, tá bom? Só que o que acontecia? A maioria desses imigrantes foram enganados, tá bom? Os fazendeiros tratavam os imigrantes como se fossem escravos, né? Muitos imigrantes sofriam até agressões físicas, da mesma forma que os escravos. Teve que haver até intervenção internacional para que esses maus tratos contra os imigrantes cessassem, tá bom? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o fim do tráfico negreiro internacional. Pessoal, a partir de 1845, por meio da lei Bill Aberdeen, vai haver uma ameaça militar da Inglaterra contra o Brasil. Como assim? Desde a independência do Brasil, os ingleses pressionavam nós brasileiros para que o tráfico negreiro acabasse. O que aconteceu? Devido a vários alertas da Inglaterra, chegou uma hora que os ingleses cansaram. Eles vão promulgar essa lei Bill Aberdeen a partir de 1845 e vão exigir, vão obrigar que os brasileiros cessem e acabem com o tráfico negreiro, tá bom? O que a lei Bill Aberdeen vai dizer? Que os ingleses vão ter o direito de aprisionar navios negreiros brasileiros, mesmo se estiverem em águas territoriais brasileiras, né? E julgar seus comandantes por crimes. O que isso quer dizer? Que os ingleses podem invadir o nosso território brasileiro,
prender os nossos navios, se encontrarem escravos lá. E prender, condenar e julgar os comandantes dos navios. Não importa se são brasileiros. Então, vai criar uma indisposição entre o governo inglês e entre o governo brasileiro. Só que aí, pessoal, finalmente, em 4 de setembro de 1850, o Brasil vai promulgar a Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia a Lei Eusébio de Queiroz? Proibia a entrada no Brasil de africanos traficados e autorizava a expulsão de traficantes. Então, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 vai proibir definitivamente o tráfico negreiro no Brasil. Então, a partir de 1850, tá, pessoal? Pessoal, quais vão ser as consequências da Lei Eusébio de Queiroz? Ou seja, quais vão ser as consequências do fim do tráfico negreiro internacional para o Brasil? Vai haver um crescimento interno de tráfico de escravos, já que os cafeicultores não podem importar os escravos da África, eles vão comprar os escravos da região açucareira, do Nordeste. Tá bom? Então vai haver um aumento aí do tráfico interno de escravos. Tá? Vai haver uma liberação de capitais para outros setores da economia, capitais no sentido de dinheiro. Então, já que eles não vão gastar mais dinheiro comprando escravos, importando escravos, os cafeicultores, os fazendeiros vão usar esse dinheiro em outros setores da economia, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Terras de 1850, que ocorreu no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz. Pessoal, o que vai dizer a Lei de Terras de 1850? Que o meio normal de adquirir a propriedade de uma terra vai ser a compra e não a posse. Então, você deveria comprar, para você ter a posse de uma terra, você deveria comprá-la ou do Estado ou de um particular. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Nós estamos em 1850, o tráfico negreiro já foi abolido, há o medo, a tensão de que a escravidão acabe. O que vai acontecer? Os poderosos, eles temem que esse mutirão de negros libertos possam tomar posse das terras, né? E principalmente, essa lei é para manter as terras nas mãos dos ricos, dos fazendeiros. Porque se você fala, para você ter uma determinada propriedade de terra, você tem que pagar um valor. Eles vão lá e aumentam o valor. Então, isso é uma forma de você manter a terra, a propriedade, nas mãos dos ricos. Você joga o preço da terra lá em cima, não importa o tamanho, só quem vai ter condição de pagá-la é um fazendeiro, né? Dessa forma você exclui os pobres, os ex-escravos, e ninguém vai tomar as terras. É uma forma de exclusão. Você não vai deixar o povo participar de desenvolver aí a sua propriedade, tá bom? Você vai querer manter a posse da terra nas mãos de um pequeno grupo de pessoas que são os agricultores, os fazendeiros, e é assim até hoje, tá bom? É um pequeno número de pessoas que detém a maior parte das terras do Brasil, tá bom? Então a Lei de Terras vai manter as terras nas mãos dos mais poderosos, dos mais ricos. E é assim até hoje, pessoal. Você pega um pequeno pedaço de terra, sem nada, só tem mata ali, você vai pagar ali 80 mil, 100 mil, ou até mais, dependendo do lugar onde for. Tá certo? Por causa, muito devido a essa lei de 1850, Lei de Terras, que diz que para você possuir uma terra, você tem que comprá-la do Estado ou de um particular. Tá bom? Pessoal, sobre as atividades desta aula, eu quero que vocês peguem a apostila de história, e tentem responder as atividades da página 23 e 24. Qualquer dúvida em relação às atividades, vocês chamem o seu professor, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.